Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou trabalhar com você as questões de linguagem do Enem 2023. Bora lá! Bom, aqui a gente vai ter um texto da Eliane Brum, que vai trabalhar com uma linguagem informativa, bem acessível, tá? Um texto atual, então não vai ter grande problema aqui de vocabulário, que nos ajuda bastante, pensando numa prova densa, né, de muita leitura. A estratégia cobrada aqui é para identificar recurso e finalidade, algo que você vai fazer bastante ao longo da prova do Enem. É muito comum exigir que um candidato, um leitor, tenha a capacidade de diferenciar aquilo que é uma estratégia e aquilo que é a finalidade, e pedir para que a gente identifique no texto onde é que está um ou outro, vai depender muito da intenção daquela questão. Aqui, ó, no caso, nesse texto em especial, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi, então, qual foi a estratégia? Porque a finalidade, ele colocou aqui, ó, para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder. Aqui está a finalidade. Então, se foi dada a finalidade e ele pediu recurso, uma pergunta que eu faria é: por que essa parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder? Então eu vou lançar essa pergunta aqui, ela vai servir de norte para que a gente identifique algumas partes do texto, certo? Então vamos lá, a nossa leitura vai ser meio que direcionada porque a gente já sabe mais ou menos o que procurar. A estratégia, o que justificou alguns indivíduos não entenderem uma dada linguagem daqueles que detêm o poder. Que recurso foi colocado ali? Vamos lá. No princípio era o verbo. A frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João e remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis, é a mais famosa da Bíblia. Então eu tenho aqui, ó, uma caracterização já da linguagem voltada à Bíblia, né? A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém, é tão estruturante que está presente em outras religiões. Uma contextualização para a gente entender a importância dessa linguagem, para muito além das fundadas no cristianismo. Como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos. Basta tentar imaginar um mundo em que não podemos usar palavras para dizer de nós e dos outros para compreender o que isso significa. Ou um mundo em que aquilo que você diz não é entendido pelo outro e que o outro diz não é entendido por você. Até aqui, Eliane fez uma contextualização para revelar a importância da linguagem, né? Quão importante é dominar a linguagem para que a gente possa entender e ser entendido. Então ela usa alguns recursos, né, como a referência à Bíblia, a referência a outras religiões e a relevância da comunicação para a nossa vida. Por enquanto, nada ainda de exclusão, tá? Que é aquela parte que foi colocada no enunciado. Por enquanto, uma contextualização. Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Pronto, chegamos, ó. Manter privilégios dos grupos de poder e a parte mais importante, deixar todos os outros de fora. É essa parte aqui que vai gerar o que a gente procura lá no texto, no enunciado, que é a exclusão. Tá certo? Quem entende linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas, aqui é pergunta retórica para exemplificar alguns cenários. A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Então, nessa primeira parte aqui, ó, é uma exemplificação até a pergunta,
E depois ela explica que a maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos, como advogados, juízes, promotores, médicos, burocratas, cientistas, todos aqueles que determinam os destinos da sociedade e que usam uma linguagem inacessível. Se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento, não conhecer, não dominar a linguagem. Mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm mais linguagem comum para compreender uns aos outros. A conclusão dela funciona para dar uma ênfase, um destaque. Voltando então para o enunciado, depois que a gente já fez aquele recorte, a gente já sabe exatamente o ponto que nos interessa, né? Aquele finalzinho ali, aquele parágrafo de argumentação em que ela coloca uma pergunta retórica para exemplificar alguns casos e logo depois ela traz a parte mais importante, que é a exclusão daquele grupo, que se conecta aqui, ó. Uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder. Por quê? Foi usada qual estratégia, né, para explicar o porquê disso para nós? Revelar a origem religiosa da linguagem. Aqui, quando ela fala da origem religiosa, na verdade ela está criando uma introdução, digamos assim, uma contextualização para que a gente entenda, né, a relevância da linguagem. Mas não é isso aqui que vai abordar a ideia da não compreensão do indivíduo. Então, isso aqui funciona apenas como uma contextualização. Questionar o temor sobre o futuro da linguagem. Não, ó. Aqui, quando ela coloca que a gente não vai compreender uns aos outros, ela não tem um medo de que essa linguagem um dia vai mudar, vai sofrer alteração. Não é isso. Ela coloca que esse cenário é complicado, ele trabalha com uma certa violência e se a gente não fizer nada para resolver, a gente vai continuar silenciando alguns grupos. Não dialoga necessariamente com essa ideia aqui de questionar sobre o temor do futuro da linguagem. A estratégia utilizada foi descrever a relação entre sociedade e linguagem. De novo, não vamos cair nessa armadilha porque isso foi colocado aqui, ó, como contextualização. Isso é o ponto de partida. A linguagem faz parte da sociedade, tá? E isso está inserido dentro de diversos valores. Não é isso que determinou o recurso fundamental. O recurso está aqui, ó. A gente destacou exatamente essa partezinha, essa pergunta e depois essa afirmativa aqui no finalzinho. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. Esfacelar é você desmontar, desfazer, tá? O grande lance aqui não é o esfacelamento da linguagem, mas é a dificuldade de acessar uma dada linguagem daquele grupo dominante, aquele grupo que detém um certo poder. Ela não está se desestruturando, tá? Não é isso. Criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados. Por que especializados? Olha aqui. Médicos, advogados, juízes, promotores, cientistas, burocratas, é todo aquele que tem um tipo de linguagem diferenciado, uma linguagem específica, os jargões, por exemplo. Então aqui eu vou ter uma crítica exatamente a esse uso, né, que vai gerar um obstáculo. Isso responde a minha pergunta. Por que que eles não têm acesso? Por que que eles não compreendem? Porque isso se tornou um obstáculo. Foi promovido, então, por usos bem específicos da minha linguagem. Daí a alternativa E, certo? Importante que durante a tua leitura, especialmente de um texto bem claro, bem objetivo como esse, você vai lá diferenciando o que é contextualização, onde é que está a tese dela, onde é que está o recurso argumentativo, porque você já leu o comando, você já sabe o que tem que procurar. Isso vai te ajudar a não cair em algumas armadilhas ao longo do texto. Tá legal? Espero que tenha ficado claro aí. Valeu e até mais!